Através desse estudo bíblico, queremos esclarecer um ponto de vista espiritual, o qual Deus tem nos mostrado, e não convém que nós venhamos a estar consciente do mal que destrói a salvação do ser humano, vendo as pessoas enganadas por falta de conhecimento bíblico. Deus tem colocado em meu coração para transmitir o sentido espiritual dos jogos, das Olimpíadas, do futebol, algo que tem atraído multidões. E através desse estudo, iremos mostrar com compromisso bíblico a realidade dos jogos. Para entender bem a respeito do futebol, precisamos buscar as origens na Bíblia com o Espírito Santo, para entender a origem do futebol e qual é o sentido que o futebol traz para o ser humano. Sabemos que a Bíblia relata que no mundo espiritual conhecemos Deus, a sua palavra, conhecemos o Espírito Santo, e também sabemos que existe um inimigo espiritual que tem rodeado a humanidade, tem destruído vidas, tem escravizado os seres humanos. Esse inimigo espiritual se chama Satanás, o enganador das nações, o qual a Bíblia relata que Deus, ao criar o seu trono de glória, ao criar o céu, os anjos, o exército celestial, a Bíblia relata no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 3, que um ser criado por Deus, ele se rebelou contra Deus, ele corrompeu a terça parte dos anjos no céu e trouxe uma guerra espiritual com o propósito de tomar o trono de Deus. Sabendo todos que Deus é invencível, não poderia perder de maneira alguma essa guerra espiritual. Logo, o diabo e os anjos que com ele se rebelaram contra Deus, perderam a guerra e foram expulsos do céu. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, que não há mais lugar para ele lá. Não se encontrou o lugar que eles ocupavam lá no céu. Após essa guerra, após essa perca, após essa expulsão do céu, o diabo se tornou o inimigo de Deus. E com o passar dos tempos, Deus, olhando a terra, onde se refere no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a Bíblia diz que Deus teve por ideia construir um lugar nesta terra, onde Deus determinou com o poder da sua palavra que houvesse luz e houve luz, que houvesse árvores e houve árvores, que houvesse répteis e apareceu os répteis, apareceu os peixes no mar. Deus falou, haja porção seca, e entre as águas a terra apareceu. No final de todo o projeto de Deus, Deus construiu um homem à sua imagem e semelhança. Esse homem seria para dominar, para governar a terra e para sujeitá-la, criando para a companheira dele a mulher. Tudo isso aconteceu no princípio da criação. E no mundo espiritual, o Espírito de Deus nos dá o entendimento que o diabo ele tinha se tornado inimigo de Deus, tinha sido expulso do céu, montou o seu reinado nas trevas, que é o reino das trevas, é do diabo. Ele observando Deus criando a terra e formando a vida, acredito que ele ficou a observar
E Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o diabo, ele tentou, de alguma maneira, fazer este ser, que era a imagem de Deus, este ser se rebeliar contra Deus. A Bíblia relata que o diabo não pôde vencer Deus, e não há ser que possa vencê-lo. Mas o homem, que é a imagem de Deus, o diabo tem derrotado a muitos, incontáveis o número de seres humanos derrotados por Satanás. E com isso, depois da queda do homem, onde se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 até o 19, encontramos a história da queda do homem. No versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis, encontramos o diabo falando para Eva que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. No mundo espiritual já havia o mal, que era o diabo e os anjos que se rebelaram com Deus, que se tornaram demônios. E ele havia esse mundo espiritual do mal, e o homem, Adão e Eva, não conhecia esse mundo mal. Mas o diabo falou que ela passaria a conhecer. E após o pecado, ela conheceu o mal. A Bíblia relata que no capítulo 3 de Gênesis, versículo 10, dizendo que quando Deus voltara a falar com Adão, Adão se escondendo com medo entre as árvores do jardim, logo conheceu o mal, logo passou a ter medo, logo se tornou inimigo de Deus, logo se afastou da presença de Deus. E com isso, na hora em que o homem desobedeceu a Deus, comendo da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal entrou no jardim do Éden, onde passou a dominar os descendentes de Adão e Eva. Logo vemos os filhos de Adão e Eva, Caim matando Abel. Logo vemos no capítulo 4, versículo 19 em diante, vemos um homem chamado Lameque, passou a conhecer várias mulheres. E por aí, consequentemente, a terra se tornou distante de Deus, a terra se tornou má, a terra se tornou maldita, e o homem se tornou também inimigo de Deus. Mas a Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, sendo justo, ele não pôde aceitar o pecador, mas por ser misericordioso, ele mostrou para o homem a solução para se voltar a Deus, que seria Jesus, que viria para resgatar o homem do seu pecado diante de Deus. Com a queda do homem e a entrada do diabo na vida da história do ser humano, o diabo também trouxe os demônios que os anjos que se haviam se tornado em demônios, e tornou cada um deles deuses. Foi onde surgiu os falsos deuses. A Bíblia relata que os primeiros habitantes da terra surgiram na Mesopotâmia e no Mediterrâneo. A Mesopotâmia, ela se encontra localizada próximo ao rio Tigre e o Eufrates, próximo a Ur dos Caldeus, onde surgiram os primeiros habitantes. A Bíblia relata, alguns historiadores esclarecem, que o pai de Abraão, Tera, ele era um grande fabricante de deuses, imagem de escultura, já tinha o tempo de adoração no princípio da criação. Encontramos o povo de Israel também, um povo que Deus escolheu, o povo adorando a bezerro de ouro, adorando a ídolos, adorando a Baal. Os povos, nações mortas, passaram a adorar a Baal e outros deuses, que são demônios disfarçados de deuses. A verdade é que o diabo não criou nenhum deus, nenhum demônio. Os demônios são anjos que foram rebeliados com Deus e perderam a habitação no céu. Com isso, o diabo, sendo o imitador de Deus, ele trouxe falsa adoração na terra, onde houve os primeiros homens, e até os dias de hoje
encontramos o diabo de qualquer maneira tentando roubar a adoração que é digna unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. E os homens sem conhecimento de Deus têm se prostrado e adorado a Satanás e seus demônios por falta de conhecimento de Deus. O diabo, ele se tornou inimigo de Deus no céu, se tornou inimigo de Deus no jardim do Éden, onde ele lutou contra Deus, derrotando o homem. E ele também está na terra, onde a Bíblia fala no livro de Jó, que os filhos de Deus foram se encontrar com Deus, e o diabo entrou no meio deles e foi também. Quando Deus viu Satanás, perguntou para ele: de onde você vem, Satanás? E ele falou: de passear pela terra e rodear por ela. No sentido de ironia, no sentido de ter destruído a terra, os seres humanos, tenham acabado com a humanidade, a ponto do homem ter se rebeliado de uma maneira tal com Deus, que Deus mandou o dilúvio para que acabasse com os desobedientes, sobrando somente Noé e mais 7 pessoas que eram justas aos olhos de Deus. Deus poupando para que houvesse a descendência do ser humano na terra e dos animais através de Noé. Mas nós queremos chegar aqui nos falsos deuses, onde os homens adoram, e a cada demônio, ele que se tornara deuses, ele criou uma maneira de ser cultuado. A Bíblia relata, onde pelo Espírito de Deus nós podemos perceber que o futebol, as Olimpíadas, tudo foi criado em honra e em adoração a um Deus na Grécia, onde surgiram os primeiros deuses. A Bíblia relata que nós não devemos adorar a ídolos, não devemos adorar a falsos deuses. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 3, Deus ensina que não devemos fazer imagem de escultura, nem nada semelhante ao que há no céu, nem o que há embaixo na terra. Deus não quer ídolos. Deus não quer que nós venhamos a nos prostrar diante de imagens. Mas o diabo tem convencido a muitos para que, através de costumes que o mundo adquiriu, onde as origens de muitos costumes são adoração a deuses pagãos, adoração a demônios. A Bíblia relata no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que quem adora a ídolos, adora a demônios. Com isso, o cristão tem que vigiar e buscar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e viver uma vida espiritual para poder discernir as coisas do Espírito e poder se afastar das influências malignas. Futebol não é diversão. Futebol não é lazer. Futebol é adoração. Futebol é prática de pecado. Vamos entender agora a origem e o sentido do futebol. Futebol é competições. Futebol é onde se unem 2 times para competir um com o outro, no sentido do melhor jogador, do melhor time ganhar a posição. A Bíblia relata que quando, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que nós não devemos nos envolver com as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não devemos nos sujeitar aos costumes mundanos, pois somos cristãos resgatados pelo sangue de Jesus para servir a Deus em verdade. Encontramos o futebol algo que tem atingido multidões. E pela televisão existe maneira de se cultuar a Zeus, pois na Grécia a Bíblia relata que
houve falsos deuses. Em Atenas, onde Paulo pregava lá, no livro de Atos, capítulo 17, encontramos Paulo lá em Atenas, pregando, onde ele encontrou vários altares aos deuses, aos ídolos, e no meio daqueles altares, encontrou um altar ao Deus desconhecido. Foi onde Paulo, ele usou esse espaço e falou sobre o Deus desconhecido daquele povo, e foi levado ao meio dos líderes para explicar que nova doutrina seria aquela, pois Paulo se angustiava em seu espírito de ver os homens adorando a Satanás por falta de conhecimento. Assim também devemos ser nós, devemos avisar, devemos falar, devemos mostrar a verdadeira adoração ao Deus vivo e fiel. As Olimpíadas na Grécia foi criada em homenagem a Zeus, o deus mais poderoso da Grécia. Cada deus tem o seu costume de ser adorado. Se nós procurarmos a palavra Olimpíada, procurar o sentido, as origens da palavra Olimpíada, encontramos que a palavra vem do Olimpo. Olimpo é a habitação dos deuses pagãos, onde existe 15 deuses que habitam lá. O outro deus que habita no Olimpo é Afrodite, Ares, Eros, Apolo, Hades e outros mais. Mas o chefe dos deuses do Olimpo é Zeus. Afrodite é adorada através da sensualidade, através do sexo depravado, através do amor proibido, através de imoralidades sexuais. Ares é um deus adorado por derramamento de sangue, por violência, por morte, por tragédia. E cada deus tem o seu costume de ser adorado. E Zeus, sendo o chefe dos deuses, ele admitiu para si as competições esportivas como adoração a ele. Os adoradores de Zeus na Grécia acreditavam que Zeus também era o deus dos trovões, dos raios, das tempestades, das chuvas. E quando havia tempestade, quando havia alagamentos de água, eles acreditavam que era a fúria de Zeus. E para acalmar a fúria de Zeus, se faziam as competições esportivas para acalmá-lo. E assim surgiu as Olimpíadas. Zeus é adorado através das Olimpíadas. Na Grécia, no mundo antigo, as 7 maravilhas do mundo antigo, uma delas é uma estátua que foi criada em honra a Zeus. A mais magnífica do mundo antigo. E nos dias atuais também, a Olimpíada continua. O sentido da origem da criação das Olimpíadas é em adoração a um deus pagão, o deus Zeus, e o cristão não pode estar envolvido com jogos de qualidade nenhuma. E o futebol, ele tem atraído grande quantidade de pessoas para adorar a Zeus através do futebol. O futebol, ele é um esporte que mais imita o ritual do culto a Deus na igreja. Mas mais adiante veremos essas coisas. Mas pela televisão, como nós estávamos falando, pela televisão traz as informações dos jogos, traz jogos de futebol e outros mais, e existem pessoas que não podem perder em assistir os jogos, não podem perder em assistir os programas de informações, não pode perder de assistir os debates. Uma estratégia que o diabo usou, irmãos. Todos os dias existe informação sobre o futebol. De manhã cedo existe uma reportagem que fala muito sobre futebol. De meio-dia existe também outra reportagem que fala de futebol. E à noite
no Jornal da Noite também se fala em futebol. Todos os dias se há informação a respeito dos jogos. E muitos são tão viciados em jogos que não pode perder de estar informado a respeito do assunto. E no domingo, final de semana, existe um programa especial para dar informação sobre todos os jogos e competições esportivas. E existe cristão, irmãos, que ao invés de ter o hábito de amanhecer o dia, pegar a Bíblia para ler ou dobrar o joelho para orar, a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão para ver a reportagem. Quando chega do serviço ao meio-dia ou está na hora de almoço na firma, procura através da televisão assistir a reportagem do futebol. E à noite também, quando chega em casa, não pode perder a reportagem porque fala de futebol. São muito dedicados aos jogos, mas a Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, muito poucos eles buscam essa informação. Mas isso Deus está vendo, isso é um engano de Satanás, que muitos acham que esporte é diversão, é lazer, é passatempo. Mas a origem do futebol e das Olimpíadas foi em honra a um deus da Grécia pagão, Zeus, e o cristão não pode adorá-lo. A Bíblia relata que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se jogo é competição, se jogo, um quer derrotar o outro, um quer vencer o outro, como pode um cristão que ama o seu próximo participar de competições onde um quer derrotar o outro? No livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 29 até o 31, fala 2 maiores mandamentos. Jesus falou, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz que nós não devemos só nos preocupar conosco, mas devemos nos preocupar com o bem-estar dos outros, para que eles também se sintam bem assim como nós. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, está falando que devemos amar como queremos ser amados, devemos tratar como queremos ser tratados, devemos observar as pessoas e ajudá-las como queremos ser ajudados. Então, quem ama o seu próximo, como Jesus ensinou, não quer derrotar ao seu próximo. A Bíblia relata, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, que as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia e outras coisas mais. No versículo 20, encontramos que facção e discórdia, inveja, tudo provém também da carne. E facção é contendas, é brigas, facção é peleja um contra o outro. E a Bíblia fala no versículo 21 do livro de Gálatas, capítulo 5, que quem tais coisas praticam não herdará o reino do céu. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 10, diz que ao homem faccioso, ao homem que gosta de disputa, de contendas, tem que corrigir ele 1, 2 vezes, 3 vezes. Se ele não aceitar, deixa ele de lado. Então é preciso se afastar de pelejas, de contenda. Não convém a um cristão participar de competições somente espiritual e contra Satanás. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas, contra o príncipe das trevas, onde Satanás trabalha. Vamos olhar aqui outro ponto a respeito do engano nos esportes. Onde o esporte engana as pessoas. É lamentável, meus irmãos, nós vermos que o mundo inteiro está envolvido com jogos, com Olimpíadas. As Olimpíadas foi criada no ano de 1900. A Copa foi criada no ano de 1930, a Copa do Mundo, onde tem atraído multidões, o qual faz parte das Olimpíadas. Os 5 continentes do mundo estão envolvidos com jogos, com competições, com esporte e com as Olimpíadas. As Américas, onde se localiza o Brasil, é um dos lugares muito envolvido com futebol, com Olimpíadas. O continente europeu, o continente asiático, o continente africano e a Oceania. Espiritualmente falando, cada continente existe um representante no mundo espiritual das trevas.
onde os demônios trabalham para Zeus, para Satanás, atraindo multidão. E em cada país existe uma seleção do time, o qual é representado nas Olimpíadas e nas Copas. E cada continente existe um demônio que leva o povo a apresentar a Zeus o melhor das Olimpíadas. Um ponto que o diabo usa para enganar também é que diz que a pessoa deve torcer pelo país que nasceu. Muitos cristãos falam que é brasileiro e tem que torcer pelo time do Brasil, olhando no sentido de lazer, de diversão, de amar o Brasil, a pátria em que nasce. Não está errado no sentido carnal, mas por ser uma adoração ao diabo, no sentido espiritual, o cristão não pode se envolver nisso. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na mansão celestial. Nós estamos nos preparando para viver lá eternamente. Aqui viveremos poucos anos de vida. Quem chega a mais de 70 anos vive muito. Nosso tempo aqui é curto. Estamos aqui para nos preparar para entrar no céu de glória. A Bíblia relata no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10, que o diabo é o enganador das nações. E através de jogos, através de futebol, através das Olimpíadas, as nações têm sido enganadas por Satanás, sendo levadas a adorá-lo através do futebol e dos esportes. Outro ponto, o qual nós podemos ver aqui, o pecado no lazer. Muitos cristãos dizem que tem que se divertir, que são seres humanos, que são pessoas que precisam de descanso. A Bíblia não condena o lazer, a Bíblia não condena o descanso, a Bíblia não condena a diversão. A Bíblia só condena quando o cristão envolve o lazer com o pecado. Existem muitos passeios em igrejas que vão para chácaras, onde levam o cristão a praticar o jogo de bola e outras coisas mais, jogos de bilhar, tantos jogos de dama e outros jogos, dizendo-se ser lazer, mas não conhece o sentido espiritual. Lazer com a família também, muitos se envolvem levando a família ao mundo do pecado, às praias, levando a família a assistir programas de televisão indecentes, imorais, o qual Deus não se agrada. Outros se envolvem com um amigo no trabalho para participar de jogos, para participar de passeios, de bebedice, e o cristão deve se afastar dessas coisas. Outros dizem que tem que curtir a vida, porque o tempo está passando e tem que aproveitar a vida. Nós devemos aproveitar a vida sim, irmãos, cuidando bem da família, cuidando bem de si, realizando projetos. Mas em primeiro lugar, para nós aproveitarmos bem a vida, devemos estar em comunhão com Deus e envolvido no Espírito Santo, para não estar desapercebido no grande dia da vinda de Jesus. Se nós procurarmos no dicionário a palavra jogo, encontramos dizendo que é atividade física e mental fundada em sistemas e regras que define perda e ganhos. O cristão, ele deve buscar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. O título do campeonato no futebol se chama Copa do Mundo. A Bíblia relata no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que não devemos nos envolver com o mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Então o cristão deve ter discernimento e conseguir entender que a Copa do Mundo, a Copa não é de Deus, é do mundo. Então o cristão deve se afastar dessas coisas. Existem pessoas tão envolvidas com futebol que entra uma paixão em seu coração, na sua alma, escraviza e oprime. E até muitos cristãos estão envolvidos nisso. Vestem a camisa de times, pintam casas no tempo de Copa, no tempo de jogos, pintam
pintam carros, fazem desenho nas ruas, não perde um jogo, briga pelo time que torce, é fiel ao time, defende o seu time. Existem pessoas que matam alguém por ofender o time que torce. É lamentável de se ver onde muitos pensam ser diversão, onde muitos pensam ser lazer, a violência. Eles se batem. Quando o time perde, há revolução nos perdedores. Quando há uma falta de regra justa no jogo, onde alguém foi enganado, onde o juiz do time, do jogo, ele não foi justo, existe quebra-quebra, destrói campos, atacam policiais, quebram carros, atinge torcedores de outro time. Se isso é lazer, meus irmãos, Deus não está envolvido nisso. O futebol leva a pessoa à idolatria. No livro de João, capítulo 5, versículo 21, está falando que não devemos adorar a ídolos. Existem jogadores que se tornam ídolos. Multidões o amam, multidões seguem, multidões o defendem e até cultuam a falsos deuses. Cada time existe um padroeiro para aquele time. Existem padroeiros espirituais, como santos da Igreja Católica, como o demônio do Espiritismo. Existe um demônio que é o padroeiro de alguns times que são verdadeiramente obras de espiritismo. Existe pai de santo em jogos, em times. Existem oferendas. Se nós pararmos para observar, em alguns jogos encontra oferenda aí atrás das traves, velas, imagens, sacrifícios. Existe reportagem que fala de pai de santo. Existem pessoas espíritas que fazem oferendas ao diabo, a Satanás, nos centros de terreiros espíritas, para os times ganharem. O cristão não pode estar envolvido com essas coisas. O futebol é o esporte que mais imita a igreja. Se nós olharmos, meus irmãos, no sentido espiritual, se nós olharmos a guerra que existe entre Deus e Satanás, o diabo querendo atrair os homens para lhe adorarem, e Deus oferecendo a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, para resgatar o homem da condenação e de servir a falsos deuses, para não ser condenado num grande dia. Quando se junta dois times no campo, representa a guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo, entre a carne e o espírito. A Bíblia fala no livro de Gálatas 5,17 que existe uma guerra entre a carne e o espírito. A carne não quer fazer a vontade do espírito, nem o espírito quer fazer a vontade da carne. E assim existe uma guerra dentro do ser humano, que o cristão possa dar lugar ao Espírito Santo e deixar a carne ser vencida em nome de Jesus. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que comunhão há entre luz e trevas? As forças de Deus e a guerra do diabo contra a igreja do Senhor. Tudo isso é representado no campo onde há dois times competindo a vitória. Como pode um cristão estar envolvido com essas coisas? Se nós buscarmos a orientação do Espírito Santo, entenderemos, irmãos, que no mundo espiritual existem guerras onde nós temos armas que Deus nos deu, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Precisamos ter e usá-lo para nos defender dos ataques do diabo. Se nós formos fazer algumas comparações entre a igreja e o campo, encontramos coisas, irmãos, que o Espírito Santo tem nos revelado e dado o entendimento. Se nós olharmos o pastor de uma igreja, ou aquele que organiza a igreja, aquele que é responsável pela igreja, pelas ovelhas, aquele que ensina, aquele que prepara a igreja para chegar no céu, encontramos no time de futebol um técnico. O técnico, ele é responsável também
pela organização do time, o técnico é responsável por preparar os jogadores, ele ensina as regras, ele mostra como fazer, ele dá técnica para que se possa jogar. O técnico, ele prepara o jogo, está na frente do jogo, assim como o pastor está na frente da obra de Deus na igreja. Se nós olharmos outro ponto aqui, um pregador, existem pregadores que a forma dele pregar, que o Espírito Santo lhe usa, é de uma forma ritmada, é com muita emoção, é acelerado. E se nós olharmos comentaristas de jogos, eles também imitam os pregadores. Na maneira de falar, de relatar o jogo, eles imitam os pregadores. Se nós olharmos outro ponto, entre a igreja e o futebol, encontramos o Espírito Santo, aquele que corrige, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que repreende, aquele que se afasta, tira o cristão da comunhão por falta de obediência. Encontramos o juiz do time de futebol, ele também fazendo o mesmo que o Espírito Santo faz na igreja, ele faz no futebol. Ele exorta, ele suspende, ele chama atenção, dá cartão amarelo como advertência e dá cartão vermelho como expulsão do jogo. Outra coisa que nós observamos entre a igreja e o futebol é que cada igreja ela participa do culto apresentando a Deus o louvor, o hino. No início do culto existe oração e logo após existe o hino e assim por consequência se dá início ao culto a Deus. Se nós olharmos no time de futebol, existe o hino também que é cantado no início do jogo para imitar a igreja. Na igreja e nos campos, a igreja existe cadeiras, bancos da igreja onde o povo se senta. Nos campos existem as arquibancadas, onde as pessoas também se sentam para assistir o jogo. Se nós observarmos, cada igreja tem um tema, tem o nome da igreja, a placa na frente da igreja. Se nós olharmos os times, os campos, também cada campo tem uma placa mostrando o nome do time e do campo que tem o time do campo. Se nós olharmos outro ponto, na igreja existe zelador, o qual organiza, limpa, trata da igreja. Nos campos também existem pessoas que cuidam do gramado, cuidam da limpeza, cuidam da faxina dos campos, e assim é para imitar a igreja do Senhor. Outro ponto que encontramos na igreja são os obreiros que dão assistência ao culto, presbíteros, diáconos, cooperadores, porteiros, e também encontramos nos times de futebol os bandeirinhas, os gandulas, os porteiros que ficam na segurança nas entradas dos estádios, dos campos, tudo para imitar a igreja do Senhor. Os que têm oportunidade na igreja, eles estão no púlpito, eles estão em pé, pregando, falando, cantando. Se nós olharmos os jogadores também, que estão fazendo o jogo acontecer, eles estão em pé, correndo atrás da bola, para imitar a igreja de Cristo. Se olharmos na igreja, e comparando com o campo, a igreja existem dízimos e ofertas, que é para o sustento da obra de Deus. Se nós olharmos nos jogos de futebol, encontramos os patrocínios e os ingressos para que haja o sustento dos jogos. Se nós olharmos nas igrejas, cada bairro existe várias igrejas e cada bairro também existe campo de futebol. Se nós olharmos nas escolas, cada escola existe uma quadra de esporte, o qual o futebol é um dos mais praticados. Outra coisa que nós podemos observar é que a igreja é em forma de salão e o futebol também, os campos, as quadras, é em forma de salão também. Se nós olharmos, a igreja visita outra igreja. Se nós olharmos os jogos, um time visita outro jogo também em outro campo. Se nós olharmos os 5 continentes do mundo,
adoram a Deus. Os 5 continentes do mundo também praticam esportes, participam das Olimpíadas, e o futebol atinge todos os continentes do mundo. Deus é adorado na igreja e Zeus é adorado no campo. Até o nome Satanás imitou. O nome do Criador de todas as coisas, digno de adoração, é Deus. E ele, por ser imitador de Deus, colocou o nome de Zeus, que é o Deus adorado pelas Olimpíadas e pelo futebol. Se nós observarmos, os nomes são parecidos: pregador e jogador, torcedor e adorador. Se nós olharmos os testemunhos da igreja, encontramos pessoas contando as bênçãos, os milagres, a mudança de vida que Deus realizou na vida dele. E também, se nós olharmos nas histórias dos jogadores, mostram as mansões que eles conquistaram, os carros que eles conquistaram também, o patrimônio, os bens que conseguiram através dos jogos, da participação que tiveram nos jogos. Ganharam muito dinheiro. São fatos de bens materiais. Se nós olharmos aqui outro ponto, no sentido espiritual, a igreja, quando recebe uma bênção de Deus, quando escuta a palavra de Deus, quando ouve Deus falar, quando Deus movimenta a igreja, ouvimos o povo dando glórias a Deus. E se nós olharmos no jogo de futebol, a palavra gol, no sentido espiritual, quer imitar glória. É bem parecido os nomes. Quando um jogador faz um gol, a torcida, de uma só vez, grita a palavra gol. Emocionado, no sentido espiritual, é glória, para imitar a igreja. Se nós olharmos nos programas de televisão, existem programas evangélicos. Se nós olharmos também, existem programas que falam de futebol. Se nós olharmos na igreja, existem festas comemorativas, existem festas de anos dos conjuntos, existe festa de inauguração. Se nós olharmos nos times de futebol também, existem campeonatos onde existem grandes festas estaduais e no mundo inteiro são considerados festas, campeonatos mundiais. Se nós olharmos na igreja, pela palavra de Deus, o falso pregador, o falso pastor, o falso líder, ele só está interessado em dinheiro. E a Bíblia considera ele como mercenário. Se nós olharmos nos jogos também, existe o mercenário, aquele que sai do time para jogar em outro time em troca de salário maior. Se nós olharmos, existem várias igrejas no mundo inteiro. Se nós olharmos também, existem vários times de futebol no mundo inteiro. O principal assunto da igreja, do culto, é a palavra de Deus. O principal assunto é Jesus. Se nós olharmos no time de futebol, o principal assunto do acontecimento é a bola. A bola é o centro das atenções. A bola que percorre todos em torno da bola. E quando a bola entra na trave, emociona o povo para dar gol. Que no sentido espiritual é glória para Zeus. Existe na igreja líderes, presidentes na sede. Se nós olharmos nos jogos também, nas Olimpíadas, existe a FIFA, que é a sede dos jogos, a sede das Olimpíadas. Se nós olharmos, a igreja, ela disciplina o cristão por um mau comportamento. Se nós olharmos os jogos também, disciplina os jogadores por mau comportamento. É expulso do jogo, vai ser disciplinado por algum tempo, por falta de obediência. Se nós olharmos na Bíblia, encontramos que a igreja de Cristo, ela aprende a se vestir de uma maneira adequada para servir a Deus com santidade e pureza. Se nós olharmos os times também, existem os uniformes, roupas padronizadas dos times. Se nós olharmos o ritual de adoração na igreja, onde existe oração, onde existe louvor, onde existe mensagem, encontramos nos campos também hinos, existem jogos que também fazem orações e existe a alegria do povo em ser campeão pelo time que torce. Na igreja existem várias coisas que o time de futebol e os esportes imitam.
Se nós olharmos, o Brasil é o celeiro do futebol. Os melhores jogadores do mundo, a maior parte se encontra no Brasil, saiu do Brasil. Os melhores do mundo são considerados, a maior parte, brasileiros. O Brasil tem se classificado em primeiro lugar mundialmente no futebol. É a melhor seleção do mundo. No sentido espiritual, é o melhor adorador de Zeus. É o que mais agradou a Zeus por ser o melhor jogador do mundo. Se nós olharmos no sentido espiritual, qual é o sentido do culto? O culto envolve a adoração a Deus. E o sentido do futebol, das Olimpíadas, é em adoração a Zeus. A palavra adorar significa honrar, louvar e servir. O cristão que adora a Deus em verdade e em espírito, ele honra a Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele louva a Deus e ele serve a Deus. Assim também, no jogo de futebol, encontramos as mesmas qualidades que a Bíblia ensina para o cristão. O diabo ele imita a igreja através do futebol. Se nós buscarmos na origem dos deuses da Grécia, encontramos Zeus, que é o principal deus da Grécia. Ele é o mais poderoso. Na Grécia ele é conhecido como Zeus. Em Roma é conhecido como Júpiter. Ele é o deus que é adorado pelas Olimpíadas. Para maior esclarecimento, deve-se se buscar o conhecimento através de leitura, pela internet, encontramos várias informações sobre o deus Zeus, que é adorado pelas Olimpíadas. Se nós voltarmos aqui e olhar para o futebol, é o esporte mais praticado do mundo, o futebol. E Zeus, ele é o Deus que é adorado pelos jogos. O cristão deve se afastar, o cristão não pode se envolver com adoração a deuses pagãos. Se nós olharmos o que é a Copa do Mundo, irmão, vamos buscar o sentido da palavra Copa. No dicionário diz que Copa é a parte superior do chapéu. Se nós olharmos em outra explicação, no dicionário diz que copa, a palavra copa é a parte superior da árvore. É o desenvolvimento, é o melhor, é o crescimento, é a parte superior. Copa quer dizer o melhor da árvore. Copa do mundo, o melhor do mundo. Como envolve o futebol, é o melhor futebol do mundo. E para a tristeza nossa, irmão, muitos se alegram por ser o Brasil o melhor da Copa do Mundo. Mas se nós olharmos no sentido espiritual, no que Deus pensa, nos olhos de Deus, pensar como Deus pensa, vemos que o Brasil tem sido um lugar onde o diabo tem investido muito nos jogos para atrair muitos para adorar a Satanás enganado, porque o diabo ele é enganador, ele disfarça-se, ele torce a palavra, ele chama a atenção de pessoas, ele engana, ele é astuto. Se nós analisarmos, irmãos, a astúcia de Satanás, encontramos que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos no céu. O diabo conseguiu convencer a Eva a desobedecer a Deus. O diabo conseguiu destruir a humanidade. E até hoje o diabo tem atraído multidões de uma maneira disfarçada. Ele é covarde. Ele não se revela quem ele é. Ele se disfarça em alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Existem tantas igrejas falsas, pregando o falso evangelho, só oferecendo prosperidade, cura, resolvendo problemas difíceis, mas não mostram o caminho da salvação. Encontramos até igrejas evangélicas com falsos ensinamentos, pessoas na igreja se dizendo cristão que vai morar no céu, imitando o mundo, participando de jogos,
se enfeitando com roupas sensuais, o qual a Bíblia condena, se pintando. Tantas coisas, irmãos, que enganam as pessoas. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, encontramos: se alguém se disser líder e fizer milagres e depois nos chamar para servir a deuses estranhos, não devemos ir. Nem a nossa mãe, nem o nosso pai, nem nossos irmãos, nem a pessoa que amamos pode ser mais importante do que Deus. As pessoas podem ser enganadas por Satanás. Existem pessoas que estão buscando igreja, procurando solução dos problemas, mas a verdadeira igreja, a verdadeira adoração, ela está buscando agradar a Deus e servi-lo e obedecer a sua palavra. Mas o diabo, ele tem torcido a verdadeira igreja, irmãos, e através do futebol o diabo tem atraído multidões, até cristãos. Encontramos até pastores participando de jogos, pessoas se dizendo cristão no futebol, jogando bola, e com isso liberando na mente das pessoas que Deus não fica triste em ver a pessoa participar de jogos. E muitos fazem oração para o time ganhar. Muitos têm representado o Brasil e outros países do mundo sendo cristão envolvido no futebol. Hoje encontramos nas igrejas pastores falando no púlpito sobre futebol. Uma certa vez ouvi um pastor dizendo no púlpito da igreja que acordou 2 horas da madrugada para assistir o jogo da Copa do Mundo, dizendo com isso que se ele é pastor, trazendo essa influência de afastamento de Deus na igreja. Se ele pastor e torce para o time de futebol, se os irmãos torcerem, não faz mal. Encontrei um pastor que no dia da Santa Ceia, um outro pastor ligou para ele dando os parabéns porque o time dele tinha sido campeão. Só a misericórdia de Deus. Com isso, irmãos, o falso ensinamento entrou na igreja. A heresia entrou na igreja. E nós devemos tomar cuidado, não devemos nos conformar com o mundo. Lá em Romanos 12, versículo 1 diz que não nos conformemos com esse mundo, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento. Aquilo que Deus colocou na nossa mente, o que o Espírito Santo ele tem trazido para nós, a nova natureza, a nova pessoa em Cristo Jesus, não pode se envolver com o mundo e nem com práticas satânicas, porque o futebol, as Olimpíadas, os jogos, as competições são práticas satânicas e o cristão não pode se envolver nisso. Um pastor que ele é envolvido com jogos, um líder espiritual, um teólogo, um obreiro, um presbítero, um irmão, um cristão, quem quer que seja, ele está sendo uma pessoa mundana, não tem a aprovação de Deus e o Espírito Santo não habita nele. Devemos tomar cuidado, irmãos, e devemos pedir sabedoria a Deus para servi-lo em espírito e em verdade. A Copa do Mundo tem atraído multidões, países, continentes, pessoas, igrejas têm se envolvidos no futebol e não pode perder em assistir à Copa do Mundo. A Copa do Mundo nasceu pelas histórias do futebol em 1930. Para 2010, o qual estamos, está se completando 80 anos. A Copa do Mundo e as Olimpíadas são praticadas de 4 em 4 anos, que é as Olimpíadas, competições esportivas realizadas de 4 em 4 anos em honra a Zeus, o deus da Grécia. Busque informação sobre Zeus, olhe as fotos dele. Procure saber a história de Zeus, a origem dos jogos, das Olimpíadas. E não se deixe enganar, meus irmãos, pelo futebol e nem por campeonato esportivo. Existe na cultura dos mundos, dos países, que os médicos dizem que praticar esporte faz bem à saúde. A Bíblia relata no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a bondade, a submissão a Deus, irmãos, é proveitosa para a vida eterna. Devemos nos preocupar com a vida eterna depois da morte. O mundo engana. Sabemos que o mundo jaz no maligno e o cristão não pode se deixar levar pelo mundo.
se deixe levar pelo Espírito Santo, se deixe levar pela palavra de Deus, se deixe levar por horas de oração. Muitos perderam o costume de orar, perderam o tempo, não tem tempo para Deus, mas tem tempo para assistir jogos, tem tempo para passear, tem tempo para se divertir, tem tempo para cuidar da família, mas não tem tempo de ler a palavra de Deus. É aí onde está a vantagem de Satanás. Pega pessoas sem conhecimento, o qual engana facilmente. Mas a Copa do Mundo envolve os melhores jogadores do mundo. No sentido espiritual, os melhores, os mais que se destacaram na adoração a Zeus, vão participar da Copa do Mundo. A recompensa para a Copa do Mundo, para o campeão dos jogos, é um troféu. Na igreja, Deus dá a recompensa, é a vida eterna. Que nós possamos buscar a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos, por não ter sido bons jogadores, por ter cometido infração, são desqualificados das competições. Muitos times que perdem jogando com outro time, onde envolve as seleções, as nações, eles são desqualificados e não podem mais participar da final da Copa do Mundo. Só pode ir o melhor. E lamentavelmente o Brasil tem sido um dos melhores em adoração a Zeus e ganhado o primeiro lugar na Copa do Mundo. O mundo para assistir a Copa do Mundo. Os hinos da seleção é cantada onde há competição de Copa do Mundo. O país inteiro mesmo. Quando a seleção está participando da Copa, que faz o gol, o país inteiro que aquele time está representando dá glória, dá gol no sentido de glória para Zeus. Imagine uma nação de uma só vez dando glória para o diabo. É a artimanha, é a astúcia do diabo para atrair o povo para lhe servir. Os sacrifícios para assistir os times, os jogos da Copa do Mundo. Qualquer hora que for ter o time, for ter o jogo, o povo está pronto. Acordam de madrugada, acordam qualquer hora da noite, põe relógio para despertar, para poder assistir o jogo da Copa do Mundo, o qual o país está participando. Existe uma cultura, na nossa cultura, no país, no mundo, param escola na época dos jogos da Copa do Mundo. Para as firmas, as empresas param, as lojas fecham, hospitais ficam às vezes sem um bom atendimento, pois estão tudo presos em assistir o jogo da Copa do Mundo. E assim o mundo está voltado em adoração a Zeus. Mas se mandar parar uma firma, parar uma escola, parar um hospital, acordar de madrugada para buscar a Deus e cultuar a Deus, o pessoal considera como fanatismo e exagero. Mas para servir ao diabo, para buscar as coisas que não provêm de Deus, o mundo para em adoração a Zeus. E o cristão tem que estar fora dessas coisas. Para comemorar as vitórias dos times, soltam fogos, bebem, fazem festa, xingam, gritam, tudo festejando a vitória do time que foi campeão. Para os perdedores, traz tristeza, revolta, prejuízos, críticas, humilhações. É lamentável, irmãos, a situação do homem que não conhece o Deus verdadeiro e se prostra diante do diabo sem perceber as artimanhas que ele tem usado. A Copa do Mundo é o melhor que o mundo tem para oferecer no futebol em honra a Zeus. Precisamos, como cristãos, nos afastar dessas coisas que o mundo pratica. Encontramos aqui também, quando um cristão sem entendimento,
ele participa das coisas que não agradam a Deus. Ele não conhece a palavra de Deus. O cristão sem conhecimento, sem entendimento espiritual, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de leitura da Bíblia, se envolve com o mundo, mas um dia vai ser julgado por Deus. E através desse estudo, o propósito de Deus é lhe trazer um despertamento, um entendimento acerca das coisas espirituais, acerca do engano de Satanás no meio da igreja do Senhor Jesus. O tempo se esgota, continuaremos esse estudo no volume 2 do tema Torcer por time de futebol é pecado. O cristão deve se afastar das coisas que não agradam a Deus. O cristão verdadeiro, ele busca uma vida espiritual. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27, Paulo fala que o cristão não deve buscar uma coroa corruptível, que é o julgamento e a condenação eterna, e a glória que os homens oferecem, troféus, recompensas financeiras neste mundo. O cristão busca uma coroa incorruptível, que é a recompensa no céu de glória, a morada no céu e a habitação eternamente junto com Cristo. E que Deus abençoe. Adquira o volume 2 desse estudo que continuaremos, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.